Saudações a todos, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia do Brasil. Hoje falaremos um pouco sobre o processo de industrialização brasileira. Porém, para falar de industrialização brasileira, é necessário que nós reconheçamos inicialmente o que é industrialização e as suas fases, para que então a gente possa desenvolver um pouco mais o caso específico brasileiro, iniciando a partir de agora. A nossa aula se estrutura em 4 momentos. O primeiro, o processo de transformação da matéria-prima. O segundo, as revoluções industriais. Terceiro, os tipos de indústria. E quarto, o Brasil na industrialização mundial. Falando um pouco sobre o processo de transformação da matéria-prima, eu quero que você reconheça que o que nós compreendemos pela indústria hoje é um longo processo de transformação da matéria-prima. Portanto, a indústria pronta e acabada hoje é resultado de uma série de transformações pelas quais as sociedades percorreram até chegar ao que é hoje. Dentre essas transformações, eu tenho basicamente 3 etapas. A primeira é o artesanato, a segunda, a manufatura e a terceira, finalmente, a indústria. Começando então pelo artesanato. A pergunta é, como é que era feita a produção no período do artesanato, professor? Bem simples. Nesse período, o próprio trabalhador, produtor, ele participava de todas as etapas do processo produtivo, desde a extração da matéria-prima até o acabamento final. Era só ele próprio, o próprio produtor, o próprio artesão, que desenvolvia todas as etapas desse processo produtivo. E ele fazia isso de uma maneira que se utilizava das mãos e de ferramentas bem simples, como, por exemplo, o martelo, perfeito? Uma ferramenta de uma faca, uma tesoura, algo bem simples, que ao final teria como um produto o resultado do trabalho dele, que poderia ser, por exemplo, um sapato, uma bolsa, perfeito? Uma camisa, e assim vai. Um conjunto de mercadorias feitos de maneira artesã, forma do artesanato. Ao final, então, a produção é em pequena escala, uma produção que dava ali, atendia 5, 10 unidades, digamos assim, perfeito? Dependendo do tipo de mercadoria, de produto que era convertido. Beleza. Na sequência, eu quero que você entenda que essa produção artesanal ela evoluiu para uma produção mais complexa, que é a produção da manufatura. Como é que era feito, então, a transformação da matéria-prima numa manufatura? É bem simples. Nesse processo, já havia então, turma, uma complexidade um pouco maior, na medida em que o trabalhador ele desenvolvia uma etapa ou 2 no processo produtivo. Então pensa comigo, existia um trabalhador, esse trabalhador é responsável apenas pela coleta da matéria-prima. Um outro trabalhador seria responsável por pegar essa matéria-prima e trabalhá-la, processá-la. E, por fim, um terceiro trabalhador já seria responsável por fazer o acabamento final para ser convertida e vendida no mercado. Então, percebam, a manufatura já há uma divisão do trabalho. E nessa divisão se utiliza também equipamentos simples, mas você já tem algumas máquinas, perfeito? A diferença é essa, você já entra com algumas máquinas, lógico, máquinas simples, que essas máquinas dependiam muito da força do homem para que elas pudessem desenvolver trabalho, certo? Eram máquinas que você moía, por exemplo, você usava a sua força humana para que essa máquina se movimentasse. Perfeito? Então esse é o trabalho da manufatura. Por fim, finalmente, a gente chega então
a indústria, o processo de transformação complexo, mais complexo, que é o tema da nossa aula de hoje. O que a indústria, então, se diferencia dos demais? Primeiro, porque na indústria você tem divisão do trabalho muito mais ampla do que nas etapas anteriores. Cada trabalhador vai ser responsável por uma tarefa, e uma tarefa bem simples dentro do processo industrial. É fragmentado. Como assim, professor? Vai ter aquele trabalhador que vai pegar, apertar um parafuso, B. O outro lá na frente vai apertar o parafuso C. Por sua vez, um terceiro trabalhador será responsável por colocar a engrenagem junto com o parafuso. E por aí vai. O outro vai só colocar a engrenagem dentro da esteira. E por aí vai passando uma série de etapas em que cada trabalhador ele vai ter apenas uma tarefa simples dentro da cadeia produtiva. Além disso, no processo industrial, não se utiliza equipamentos simples, sim equipamentos complexos, máquinas complexas, que elas não são movidas basicamente pela ação do homem, sim por formas de energia modernas, como o calor, a eletricidade. Perfeito? Então, o trabalho do homem vai ser um trabalho cada vez mais reduzido dentro do processo de transformação da indústria. Aí há uma revolução. Aquela máquina que era movida com a força do homem passa a ser movida com a energia elétrica, por exemplo, com a energia a vapor, forças motrizes capazes de movimentar engrenagens e irão, entre aspas, poupar esse trabalho humano, essa tarefa árdua, né? Essa força humana, que ela tem limites, né? Já a força, por exemplo, da eletricidade, a queima do carvão, por exemplo, do petróleo, tem limites? Tem, mas ela é menos penosa, entre aspas, do que a força do homem, você se desgastar ali. Então a indústria revoluciona ao utilizar essas formas de energia e com isso acaba produzindo de maneira absurda as suas mercadorias em grande escala, jamais vista, tá certo? Então, por exemplo, lá naquele artesão que ele produzia 5, 10 mercadorias ao final do trabalho, na manufatura você já produziria, por exemplo, 15, 20. Na indústria, isso se multiplica por 100, por 200, por 500, por 1000. Então, imagina a escala da produção industrial. É uma escala absurda, uma escala densa, perfeito, em grande quantidade. Por fim, a gente chega a esse processo industrial, que é o processo de transformação da matéria-prima mais, digamos assim, elaborado, mais complexo. Perfeito? E esse processo industrial ele é dividido em 3 momentos. O primeiro é a chamada Primeira Revolução Industrial, que acontece no século XVIII. O segundo é a chamada Segunda Revolução Industrial, que vai acontecer já no século XIX, início do século XX. E o terceiro momento é a Terceira Revolução Industrial, que acontece na segunda metade do século XX até os dias de hoje. O que cada uma dessas revoluções tem que eu preciso saber? Primeiro, é a máquina, a força, a energia que movimenta as turbinas, que movimenta o maquinário dentro das fábricas. Perfeito? E o tipo de mercadoria que se produz em cada um desses momentos. Então, por exemplo, a primeira revolução industrial, que foi que trouxe de novo, que modificou a estrutura produtiva, foi a máquina a vapor. Tá certo? A máquina a vapor, a energia hidráulica e a queima do carvão. Foram elementos fundamentais que geraram energia, trabalho dentro da fábrica, dentro das máquinas aí. A segunda revolução industrial já vai trazer para a gente a eletricidade, né? Bem aprimorada, a eletricidade e também a queima do petróleo como formas de geração de energia mais sofisticadas, digamos assim. E por fim, a terceira revolução industrial, ela já traz para a gente o desenvolvimento da ciência, a robótica, a informática, a biotecnologia, as pesquisas aí em ciência e desenvolvimento, na área de nanotecnologia, por exemplo. Então, um conjunto de características que nós estamos aqui acostumados hoje, é habitual para todos nós,
utilizarmos aí, desfrutarmos dessas tecnologias que nasceram aí no rol da terceira revolução industrial. Perfeito? Avançando então, a primeira revolução industrial, ela traz para a gente aí uma revolução na seguinte estrutura, no setor têxtil e do transporte, né, a produção aí em grande quantidade de roupas, por exemplo, tecidos, as máquinas aqui que você observa, olha só, a grande quantidade, a produção de tecidos, e também você tem, olha só, a revolução dos transportes com desenvolvimento de locomotivas que queimam carvão, né? E pela queima desse carvão gera um movimento essas engrenagens, revolucionando os transportes, assim como também os navios, olha só, navio a vapor levando mercadoria, convertendo essa energia para levar mercadorias até o mercado consumidor. Então, tudo isso o capitalismo se apropriou, né, dessa revolução industrial. Em que local, principalmente? Na Inglaterra, foi o país que pioneiro aí, onde aconteceu com maior evidência a revolução industrial, por uma série de motivos, que lá na história você acaba entendendo de maneira mais detalhada. Perfeito? Mas também eu tenho aqui na França, na Holanda e na Bélgica. A segunda revolução industrial já acontece com a revolução na siderurgia, na metalurgia e na química, onde você já vai encontrar, por exemplo, com a eletricidade, né, com a queima do petróleo, um conjunto de mercadorias novas que irão aparecer, como, por exemplo, o automóvel, perfeito? Você vai encontrar os eletrodomésticos como geladeira, batedeiras, liquidificadores, um conjunto de eletrodomésticos aí, equipamentos que nós utilizamos hoje e vão nascer no seio da segunda revolução industrial. Você encontra aí o telefone, o rádio, equipamentos também de telecomunicações, eles irão nascer. Quais são os locais principais aí? A Alemanha, você já aparece a França, já aparece os Estados Unidos, perfeito? E também a Itália. Já são países que irão despontar nessa segunda revolução industrial. Chapas de aço, né, ferro e aço, siderurgia, tudo isso, os Estados Unidos, a Alemanha e a França irão sair na frente aí nessa segunda revolução industrial. Já na terceira revolução, os setores são telecomunicações, né, revolução da internet, celulares e smartphones aí que a gente tem, tablets. O setor aeroespacial, com satélites, GPS, por exemplo, que dá a localização para você, tempo real, sistemas de telecomunicação como TV a cabo, perfeito? Imagens de satélites, a robótica é o modelo mais bem acabado dessa revolução industrial, essa terceira, porque ela traz a clonagem, digamos assim, de um ser humano, de uma pessoa que realiza funções ali, digamos assim, que seria a função de um trabalhador, perfeito? E se fala também já, inclusive, inteligência artificial, etc. A biotecnologia, pesquisas ligadas aí ao DNA, desenvolvimento de vacinas, aí, olha só, a vacina da Covid-19, né? Tempo recorde, aí, em menos de um ano você já tem uma vacina muito rápido, perfeito? Algo que era inconcebível há 50 anos, há 60 anos, hoje se faz uma velocidade absurda. E os locais em que se desponta essa terceira revolução industrial são basicamente Estados Unidos, né? Aí a Rússia, no período da Guerra Fria, começou essa disputa aí aeroespacial, lembra? Que na Guerra Fria os Estados Unidos e a União Soviética, né, a atual Rússia, disputavam ali a hegemonia do espaço mundial e com isso houve um desenvolvimento no setor aeroespacial, também no setor de armamentos. Mas a gente vê também hoje a Alemanha, o Japão, perfeito, despontando aí nessa terceira revolução industrial. Avançando um pouco mais, eu queria falar para vocês sobre os tipos de indústrias. Quais são as indústrias que nós temos em relação aos tipos delas? A função, o papel e a mercadoria que elas produzem. Basicamente, nós temos 4 tipos de indústrias. Eu posso resumir para vocês que esses 4 tipos de indústria se resumem em 2. Esses 2 primeiros aqui, e esses 2 últimos. Os 2 primeiros em verde que você observa
que são as indústrias de produção, de bens de produção ou indústrias de base, e as indústrias de bens de capital, são indústrias voltadas para a produção de mercadorias. Veja bem, que essas mercadorias serão utilizadas por outras indústrias. Perfeito? Elas produzem mercadorias e essas mercadorias são usadas por outras indústrias. Já as indústrias de bens de consumo duráveis e as indústrias de bens de consumo não duráveis são indústrias que produzem mercadorias para as pessoas, propriamente dito, para a sociedade civil, para nós, que consumimos no dia a dia. Então, pensa bem, existem aquelas indústrias que produzem mercadorias para outras indústrias e tem indústria que produz mercadoria para a sociedade civil, para pessoas comuns. Então, se você observar claramente, a indústria de bens de produção, também chamada de indústria de base, ela produz insumos como aço, laminado, energia para outras indústrias. Então, por exemplo, a hidrelétrica de Tucuruí é uma indústria de base, ela produz energia para outras indústrias. Pensa, por exemplo, a Albras do Norte, em Barcarena. É uma indústria de base, porque ela produz aço, na verdade aço não, ela produz lingote de alumínio. Esse lingote vai para uma outra indústria, e essa outra indústria que irá processá-lo, perfeito? Nós não consumimos isso. E as indústrias de bens de capital são aquelas que produzem máquinas para outras indústrias. Produzem peças, engrenagens prontas, perfeito? Motores. Essas são as de bens de capital. Já as indústrias de consumo para a sociedade civil são aquelas de consumo duráveis e também nós temos aquelas de bens de consumo não duráveis. Consumo duráveis, como o nome já diz, produz mercadorias que têm longa duração, como automóveis, eletrodomésticos, são mercadorias de longa duração. Já as de bens de consumo não duráveis produzem mercadorias com tempo curto de duração, como por exemplo roupas, alimentos, bebidas. Essas são as de bens de consumo não duráveis. Perfeito? Então, feito isso, você tem os principais tipos de indústria. E no Brasil, eu quero caracterizar, acabando a aula de hoje, falando para você que o Brasil é um país de industrialização recente, nova. Se é recente, então isso quer dizer que o Brasil ele não passou pelas 3 etapas da industrialização, do processo industrial. Perfeito? Você vai ver que o Brasil vai se industrializar basicamente ali a partir de 1930, 1950 propriamente dito. Então ele já vai pegar a segunda, terceira revolução industrial, vai chegar atrasado, digamos assim, nas revoluções industriais. Então é um país recentemente industrializado e é um país que possui apenas uma região densamente industrializada hoje, que você vai ver que é o sudeste brasileiro, basicamente São Paulo ali, que é a região que produz a maior quantidade de mercadorias aqui do Brasil. Perfeito? Então, a nossa aula fica por aqui hoje, que eu quero que você reflita sobre esses tipos de indústrias, perfeito? Sobre as etapas do processo produtivo, e eu quero que você faça os exercícios no CIGA. Tudo bem? Por hoje é só. Na próxima aula nós entraremos na industrialização brasileira propriamente dita, os antecedentes gerais e a caracterização. Um grande abraço e até a próxima.